Então, só para lembrar vocês que colocar para gravar, confere a cedência de imagem, né? Só para deixar registrado aqui, tá bom? Se alguém tem alguma coisa contra a cedência de imagem, que fale agora ou bola para frente, tá certo? Então, aí peço desculpa, mas também isso faz parte de um condicionante do nosso período que a gente está vivendo, né? Que é um período de pandemia. E parabenizo também o esforço de todos vocês em estarem. Eu acho que aqui eu vou fazer. Vamos ver se vai funcionar aqui. Vamos ver. Pá, pá, pá. Tá, 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 tará, tá, 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 tá. Então tá bom. Se vocês estão com. Se está transmitindo a apresentação e. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar com. Eu vou parar de transmitir aqui a tela. Tá bom. Ô, Alisson, eu só para você dar uma olhada aí, se continua aparecendo a minha tela, da minha pessoa falando e da apresentação. Puder dar Não, não, um. já saiu. Saiu? Saiu. Tá só a tela. Apresentação. Ah, só apresentação? Isso, a tela principal. Ah, tá certo. E antes estava aparecendo a minha pessoa? Ainda tá a tela do programa que o senhor tá usando. Ah, tá, tá. Então, mas tá a apresentação e a minha tela. Isso. Tá, tá bom. É isso aí. É porque senão ia ficar duplicado aqui. Eu estava fazendo a apresentação da minha tela, que era a questão do Haroldo, que estava me ajudando aqui para transmitir. Agora tá ok. Certo, brigadão, tá? O... Então, vamos começar, depois que a gente avançar na apresentação da oficina, porque a ideia mesmo é uma oficina, né? É um diálogo aberto, trazendo algumas implicações e problematizando a possibilidade de, de usar como, como metodologia, né? Não só como ferramenta ou como instrumento de construção e produção dos dados no estágio obrigatório. Aqui em específico, eu tentei tematizar pela nossa experiência da licenciatura em computação, mas usar a observação participante como uma metodologia, dentre as demais que vocês possam usar, para vocês terem uma estratégia a mais e poderem terem sucesso na construção do relatório de vocês, de estágio, de vocês terem uma base pertinente para vocês produzir esses dados serem recursivos para a realização tanto do estágio quanto também para a avaliação dos procedimentos, né, pedagógicos da própria docência que vocês estão desenvolvendo, tanto no período, né, do estudo da licenciatura, como também no período onde vocês vão desempenhar o ofício de vocês, né, de docentes, né, de professores e professoras. Eu gosto mais da palavra, e isso é muito importante, que as palavras, elas dizem muitas coisas, e elas são carregadas de significado. Então, bola é diferente de pera, e aí tem um contexto específico que vai a bola e a pera vão explicitar, vão expor, né? Ele vai emergir dessa palavra todo um contexto aonde essa palavra esteja situada. Então, eu prefiro sempre usar mais a palavra docente, dentro de uma postura mais dialógica, né, com os atores, e eu gosto muito desse termo, e esse termo vai aparecer aqui na nossa apresentação, que são os atores da comunidade escolar, da comunidade acadêmica, que será objeto, né, de participação, de inserção de vocês, na docência de vocês, mas também na inserção de vocês enquanto estagiários, né, numa determinada instituição de ensino, tá certo? Então,
A ideia é essa, é a gente observar um pouco e poder compreender essa problematização da observação participante numa disciplina específica, que é um estágio obrigatório, mas isso também não necessariamente, em alguma medida, exija que seja uma licenciatura em computação. Pode ser também demais licenciaturas, como também demais áreas do conhecimento que cada um esteja inserido, né? Então, isso pode ser alguma engenharia, pode ser que alguém faça algum estágio em engenharia ou esteja transitando numa experiência de iniciação científica ou já esteja quase no final do seu curso de graduação e vá fazer uma pós-graduação, vai fazer um mestrado, né? Vai dar continuidade no seu processo de formação educacional e acadêmico. É muito importante isso, isso vai aparecer um pouco aqui no momento que a gente discutir o contexto escola, mas eu sempre chamo a atenção para uma coisa que é muito, muito importante e que muitas vezes, em termos gerais, a população brasileira não se dá conta disso, né? O que é isso? É que o processo de escolarização, a trajetória de escolarização que a gente deveria passar, não deve se encerrar somente com a realização dos estudos básicos. Quais são os estudos básicos? Nós temos 3 estudos básicos, né? Eu estou incluindo o médico como estudo básico, mas ele está transitando entre o ensino básico, mas também e fazendo aquela ponte entre o nível superior. A gente passa lá pela educação infantil, nós vamos lá para a educação de ensino fundamental, depois ensino médio, ensino superior. O processo de escolarização ele estaria concluído quando nós nos formássemos no nível superior. Então, ainda a gente tem uma ideia, né? A gente tem uma tradição muito forte no país que a nossa trajetória escolar estaria finalizada quando nós chegássemos no nível médio. Então, acredito que aqui vocês devem ter nas suas narrativas, na experiência da trajetória de vida e de escolarização de vocês, vários dilemas que vocês encontraram nesse percurso, né? As dificuldades postas, os momentos que algumas pedras cruzaram o caminho e fizeram com que vocês, no mínimo, problematizassem e questionassem a permanência de vocês no curso que vocês estão realizando, né? Aqueles momentos que não são só momentos não positivos, mas também momentos de a gente passar por uma certa crise e repensar tanto a nossa trajetória de formação, quanto também, de alguma forma, a nossa própria trajetória de vida, né? Aonde estamos, de onde viemos e para onde vamos, né? Isso é uma dimensão tanto aristotélica para a gente debater, né? Mas tá aí, então. Está aqui os dados iniciais, né? O nome do mini curso ou da palestra, da oficina, é observação participante no estágio obrigatório em licenciatura em computação. Isso é um desafio que eu venho discutindo desde o ano passado aqui no curso de licenciatura. Então, se eu não me engano, o Antônio, vamos ver se o Antônio está ainda aqui. O Antônio não está mais aqui, mas o Antônio, eu acredito que ele foi procurar outra oficina, porque eu trabalhei essa oficina o ano passado também aqui na semana acadêmica do curso de licenciatura em computação. Então, estou trazendo esse desafio de a gente pensar a observação participante dentro de um curso de licenciatura em computação, né? Então, se a gente pode dizer que existe um dilema grande no curso, qual que é o dilema que eu apresentaria? O dilema é que nós temos tanto disciplinas e debates na área das humanidades / educação, quanto nós temos também uma discussão muito forte e uma apropriação de conhecimento
nas disciplinas que convergem para ciências exatas, por exemplo, matemática, e também o conhecimento e as disciplinas que convergem para a problematização das áreas do conhecimento baseadas na tecnologia, né? E aqui eu colocaria tecnologia e na técnica. Então, isso é um desafio muito grande. Amanhã isso vai ficar melhor exposto, porque a gente vai trabalhar em alguma medida, e já convido vocês, né, para amanhã a gente vai ter uma discussão da inteligência artificial no primeiro momento. A primeira palestra vai ser sobre inteligência artificial. E a segunda palestra da noite, de amanhã, vai ser sobre tecnologia 4.0. Né? E essa segunda palestra, eu e o professor Igor vamos estar discutindo na implicação dessa tecnologia 4.0, principalmente no que tange a cidade, trabalho e a política. Então, isso vai ficar mais marcado como, nesse momento atual, nós somos exigidos, de uma certa forma, de nos apropriarmos da tecnologia, mas não simplesmente desde o ponto de vista de incutirmos a tecnologia nas nossas práticas e na nossa consciência, mas sim de nós compreendermos o que é tecnologia, quais as suas implicações, ou seja, eu usando, por exemplo, um organizador que ele está baseado numa dimensão de interação intensa, que é o celular. Seja bem-vindo, professora Gilene Ferreira. Eu já dei as boas-vindas para todos, então também estou dando as boas-vindas para você aqui. É a que eu vi que estava entrando aqui na sala. Então, o celular, ele é um organizador. Ele é um organizador que, nesse momento que nós estamos vivendo, convergem diferentes tecnologias para o celular. Então, parece que o celular hoje, o smartphone, ele é uma tecnologia altamente avançada, né? Ele é uma convergência de tecnologia. E amanhã a gente também vai poder ver o que foi de inovador. Parece que a inovação agora, a gente ainda não conseguiu se aproximar da inovação. Se perguntassem para mim, isso eu trabalho muito com os estudantes aqui do campus, que são os estudantes principalmente do curso técnico integrado ao ensino médio, curso técnico informática, eu digo assim para eles, né? Gosto de usar muito o termo estudante, não gosto de usar o termo de aluno. Para mim, o termo estudante ele é mais ativo. E digo para eles, vocês, se me permitirem, eu considero tecnologia avançada o teletransporte. Depois que eu usei o avião para me deslocar no território, a tecnologia para mim é o teletransporte. Há outras tecnologias, elas são já decorrentes de tecnologias que já vinham sendo trabalhadas, né? Então, parece que a gente vai observar que tecnologia mesmo, hoje, seria a computação quântica. Essa tecnologia que a gente usa hoje é uma tecnologia que ela foi desenvolvida na década de 70 já. Não é à toa que a gente agora está começando a entender o que é um GPS. Um dos maiores eventos, desde o ponto de vista econômico e político, que a gente viu na última década e meia, se não me engano, foi o cerco que foi feito na residência do Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden é aquela pessoa que, a princípio, até onde a gente sabe, era o comandante de um grupo terrorista, o grupo da Al-Qaeda, e a partir da tecnologia do GPS e de um avião não tripulado, o exército norte-americano ele executou esse terrorista, né? Aí a gente tem uma tecnologia que já vinha sendo desenvolvida desde a década de 70 e depois foi usada para esse combate entre as guerras, né? A guerra entre não só países, mas acredito que governo. Eu acredito que países não fazem guerra.
Parece que quem faz guerra são os governos, né? Então vamos lá para a nossa oficina. Depois dessa explicação, só quero complementar, e como a gente está falando sobre tecnologia, e eu não queria me furtar disso, porque eu sou um estudioso da tecnologia e da técnica principalmente, porque existe uma diferença de tecnologia e técnica, mas então eu sou professor de sociologia aqui do campus de Colinas do Tocantins e também sou professor permanente na pós-graduação lá no campus da UFT em Araguaína. A gente tem um mestrado lá que é em demandas populares e dinâmicas regionais. Eu sou professor lá do mestrado, tá bom? Então aqui eu vou passar para a minha primeira lâmina aqui. Se vocês puderem dar um retorno para saber se transitou. Transitou? Alguém consegue aí dar o retorno? Sim, já mudou de imagem. Muito obrigado, Leandro. Mudou? Que bom. Então vamos começar aí. Bom, de onde vem a ideia, de onde vem a discussão de observação participante, né? Dentro dos pressupostos iniciais, a observação participante, ela se situou na área da antropologia. Quem propôs dentro da ciência fazer uma observação participante foi os antropólogos, né? Os que vieram a ser conhecidos como antropólogos. Mas, professor, então, por exemplo, Lavoisier, que melhor, o Pasteur. O Pasteur, vamos usar o do Pasteur, que é bacana. O Lavoisier também é, mas o Pasteur. O Pasteur, ele não fazia observação participante dentro da ideia de observação participante, não. Ele fazia o quê? Ele fazia observação. Então, o que o Pasteur fez? O Pasteur, ele colocava um copo de leite na sua janela, ao amanhecer, e ele, no final da tarde, ele observava o que ocorreu naquele copo de leite. Em outro momento, ele colocou o copo de leite, mas em cima do copo de leite, ele colocou um outro objeto de vidro que isolava o leite do contato do ambiente. Então, ele observava as variáveis que estavam ocorrendo naquele fenômeno que tinha foco o objeto leite. E o que ele viu? Ele viu que, diferente do leite que azedava, né, que não era mais próprio para o consumo, porque estava em contato com micro-organismos, ou seja, com o ambiente completo da forma que ele é organizado, o leite que era colocado, ou seja, que era preservado com outro recipiente de vidro, ele não acontecia a mesma transformação. E nesse momento, imagina como era o contexto da França, para a gente entender. No momento que o Pasteur ele fazia suas experiências, a França ela vivia com crises sanitárias tremendas. Os corpos da população eles não eram enterrados como são enterrados os nossos entes queridos na atualidade, né? A gente, em função da pandemia, o enterro muda, né? O luto não, mas o enterro muda. A gente é impedido, a gente não pode participar dos velórios em função da pandemia, né? Para não ter a propagação do contágio do Covid-19. Mas naquela época, certos estratos da sociedade, eles empilhavam os corpos em lotes baldios, ou seja, em lotes que não eram usados. Então imagina vocês caminharem por uma cidade onde o Pasteur vivia e ter contato com toda essa putrefação de corpos, ou seja, o apodrecimento dos corpos. Então, se a gente vê com os nossos olhos da atualidade, as experiências que o Pasteur fazia, a gente poderia dizer, olha, ele é um gênio. Porque ninguém, naquele momento, pensou a forma que ele pensou. Mas ele tinha os elementos que faziam as variáveis do leite apodrecer
deixado a céu aberto e não apodrecer, sendo guardado em 2 recipientes, ele tinha essa variável, por quê? Porque ela estava presente no ar. Os elementos de putrefação dos corpos estavam no ar. Então, por que eu coloco isso? Porque esse é um tipo de observação que as ciências, tanto biológicas quanto a ciência, por exemplo, a física, fazem. Né? E a partir das modificações que vão criando os seus dados. Eu faço uma pergunta aí para todos os integrantes aqui da oficina. Vocês já ouviram alguma vez a energia elétrica? Alguém conseguiu ver a energia elétrica? Parece que... Fala, Leandro. Ouvir e ver em certas ocasiões a gente consegue, só que depende da voltagem, né? Depende acima de uma certa voltagem, que é alguns milhares de volts, o ar se torna condutor de eletricidade, a gente consegue ver um raio elétrico, ou também um raio que cai das nuvens, também a gente consegue ver ou ouvir. Não sei se é esse o contexto correto. Não, pode ser. É um contexto que você observou a energia elétrica. Mas se nós tivéssemos 2 fios desencapados e esses fios desencapados, eles não tivessem em contato, porque se eles estivessem em contato, e a gente ia ter um curto-circuito, né? Mas se eles não tivessem contato, nós conseguiríamos ver a energia elétrica? Parece que em termos gerais, não. Ou seja, a gente acredita num fenômeno que ocorre porque a gente tem métodos que colaboram com que a gente consiga observar que ali existe um fenômeno específico. Então, isso faz parte do quê? De uma ciência, que ela não é uma ciência somente baseada nessa crença que a gente tem, mas é também uma crença. A gente acredita que ali existe energia elétrica, e quem tipificou, quem caracterizou esse fenômeno da energia elétrica, ele vai ter uma forma de a gente poder observar que isso é uma energia elétrica. Alguém quer falar mais aí? Erickson? Não, ativou sem querer, desculpa. Não, fica à vontade aí, viu? Não tem problema não. Então, por que eu digo isso? Digo isso para a gente saber que as ciências, elas têm seus métodos, têm seus procedimentos, e a gente tem que, em uma certa medida, diferenciar, por mais que um instrumento ou um método seja semelhante, a gente precisa trazer a sua especificidade. O que é especificidade? A característica que é particular desse fenômeno, dessa ciência, desse contexto específico. A observação participante, ela vai surgir então aonde? Recapitulando um pouco. Lá nas primeiras inserções da antropologia. A antropologia, ela não nasce, e isso é bom a gente ter em mente, né, quando muitas vezes vão escutar alguns sensos comuns falar sobre as ciências humanas, ou ciências sociais, ou sociologia, ou a própria antropologia, a gente vai falar a partir de um ponto de vista não científico sobre uma ciência. Isso é equivocado. A antropologia não nasce para ajudar as pessoas. A antropologia, ela nasce como um instrumento de dominação do Império Britânico. Isso a gente precisa deixar muito claro. Depois, a antropologia, ela vai, a partir do próprio questionamento da sua ciência, da sua área de conhecimento, ela vai se reposicionar. Essa foto específica que vocês estão vendo no pano de fundo seria uma comunidade tradicional nas ilhas do Pacífico, né? Aonde o antropólogo, o Bronislaus Malinowski, ele vai fazer seu trabalho de campo em 1920. Entre 1918 e 1920. Ele já visitava as ilhas, que são chamadas Ilhas Trobriand. Essas pessoas que estão na tela de fundo, a imagem era para ficar um pouco melhor, mas ela não alcançou as resoluções adequadas. Essas pessoas que esse senhor branco aqui no meio, ele está conversando
eles são chamados de trobriandreses, né? Eles são os habitantes das ilhas Trobriand. E o Malinowski vai lá para visitar os trobriandeses, porque os britânicos estavam tendo problemas com essa população. Porque eles não conseguiam fazer com que essa população se aproximasse dos parâmetros culturais que eram demandados, que eram importantes para os britânicos. Então, o que tu faz? Tu vai lá estudar eles para, nesse ponto específico, tu vai estudar eles para melhor dominar eles. O resultado das pesquisas do Bronislaus Malinowski chegam a esse resultado? Não. O Malinowski, como antropólogo, ele fez filosofia e depois vai se enveredar para antropologia. Ele queria mesmo era compreender a cultura dessa população. Então, antes retomar um pouco, antes do Malinowski, como era feita a antropologia, né? Tem um livro que é Cultura Primitiva, do antropólogo Edward Taylor, aonde ele vai estruturar uma ideia de evolucionismo social / cultural. Aqui eu não coloquei cultural, mas é evolucionismo sociocultural. O que dizia o Taylor? Ele dizia que existe uma linha que vai compreender o povo mais desenvolvido do povo menos desenvolvido. E ele vai observar essa evolução, esse desenvolvimento desde um ponto específico, que é da organização social e também da organização tecnológica. Nós que estamos tratando na nossa semana acadêmica sobre tecnologia, e hoje a gente pode afirmar, nós estamos vivendo um determinismo tecnológico muito forte. Hoje parece que a tecnologia é o fim de todas as coisas. Isso é um determinismo. Naquele momento também tinha um determinismo. E esse era um determinismo também fomentado por uma ideia de etnocentrismo, que era a visão do homem branco europeu sobre as culturas dos outros povos, né, dos povos tradicionais, do que eles chamavam naquela época de povos primitivos. Então, são povos primitivos que não se ocidentalizaram e eles não têm o aporte, o cabedal, o repertório de tecnologia semelhante à tecnologia, né? E a ciência, o conhecimento desenvolvido, principalmente no continente europeu. E aqui eu estou fazendo uma demonstração do que é a antropologia desenvolvida pelo Edward Taylor. Mas eu não estou fazendo aqui uma avaliação, eu como professor não estou fazendo uma avaliação positiva ou não dessa teoria. Porque, por exemplo, qual que é o problema? O problema é que os britânicos, se a gente imaginar, por exemplo, a ocupação do território chinês pelos britânicos, os chineses foram mortos à base de bala, sendo que os chineses que desenvolveram a pólvora, né? Então, os ingleses se apropriam da tecnologia desenvolvida pelos chineses e depois exterminam uma parte considerável de território específico na China através da bala. Por quê? Porque eles incrementaram a pólvora num dispositivo que era uma arma de fogo. Diferente da tecnologia que era usada da pólvora chinesa, que era usada no que hoje a gente poderia chamar como de fogos de artifício, né? Eles usavam nas festividades deles. Qual que era o material, qual que era o dado? E isso aqui é o ponto importante para a gente fixar desse momento da nossa apresentação. Qual que era o dado usado, o material que era usado pelo Edward Taylor, pela teoria evolucionismo da antropologia? Era usado os relatos dos missionários, dos caminhantes, dos comerciantes principalmente, né? Do que a gente poderia chamar de mascate, mas dos comerciantes que viviam e transitavam nas rotas do comércio, entre a China,
Índia e Europa, África também. Esse é um instrumento de construção de dados da teoria evolucionista. E qual que é a inflexão, qual que é a diferença proposta pelo Malinowski? O Malinowski vai dizer assim, eu não posso me basear no discurso, não posso me basear no entendimento da cultura do outro a partir de missionários e de comerciantes. Eu tenho é que observar diretamente essa população para poder ter contato com eles e aí sim construir os dados através das descrições num diário de campo. Então, esses dois instrumentos que passaram a orientar a metodologia da antropologia foram a observação participante e o diário de campo. Tá? Só um dado para a gente poder pegar essa discussão da ciência, e isso vai voltar, acho que durante a semana acadêmica. Aqui é uma imagem no fundo desse slide que ele é típico da construção de uma ciência específica que foi a antropologia. Aí a gente estava no advento da transição da Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial vai começar em 1914 e vai até 1917. Na Segunda Guerra Mundial, ocorre o mesmo. Na Segunda Guerra Mundial, existe um conflito muito grande entre Estados Unidos e Japão. O que os Estados Unidos vai fazer? Vai criar campos de concentração no território estadunidense. E aí, vai aparecer aí, através de uma antropóloga, que é a Ruth Benedict, ela vai escrever um livro chamado O Crisântemo e a Espada. O que ela fez? Vocês sabem, devem saber muito bem, né, que o Japão, ele assusta o poder bélico dos Estados Unidos porque os pilotos da aviação japonesa, eles criam aquela estratégia kamikaze. Qual que era a estratégia kamikaze? Eles cometiam suicídio jogando os aviões deles sobre os porta-aviões americanos. Então, quando eles iam lá, bombardeavam os porta-aviões, as bases norte-americanas ou estadunidenses, e acabavam as bombas, acabavam as balas, eles atiravam seus próprios aviões com seus corpos dentro sobre as bases estadunidenses. E os americanos, eles não compreendiam como isso ocorria, porque isso não era normal naquele momento. Colocando normal entre aspas, mas isso não era normal. Então, eles convidaram a Ruth Benedict para pesquisar os japoneses que viviam nos Estados Unidos e naquele momento foram levados para os campos de concentração. Bom, aqui a gente começa a fazer a transição entre a nossa introdução sobre teoria antropológica, que é uma pincelada básica, né? Porque isso, para a gente compreender antropologia e etnografia, a gente demandaria muito mais tempo, mas eu trouxe um recorte aqui de um excerto da página 19 do livro escrito pelo Malinowski, Os Argonautas do Pacífico Ocidental. E eu vou pedir licença para fazer a leitura bem pausadamente e para a gente discutir e entrar no nosso tema sobre a observação participante no estágio obrigatório. Então, começa assim esse excerto. Imagine-se o leitor sozinho, rodeado apenas de seu equipamento, numa praia tropical próxima a uma aldeia nativa, vendo a lancha ou o barco que o trouxe afastar-se no mar até desaparecer de vista. Tendo encontrado um lugar para morar no alojamento de algum amigo branco, de um homem branco, negociante ou missionário, você nada tem para fazer a não ser iniciar imediatamente seu trabalho etnográfico. Suponhamos, além disso, que você seja apenas um principiante, sem nenhuma experiência, sem roteiro e sem ninguém que o possa auxiliar, pois o homem branco está temporariamente ausente ou, então, não se dispõe a perder tempo com você. Isso descreve exatamente minha iniciação na pesquisa de campo, no litoral sul da Nova Guiné,
Lembro-me bem das longas visitas que fiz às aldeias durante as primeiras semanas, do sentimento de desespero e desalento após inúmeras tentativas obstinadas, mas inúteis para tentar estabelecer contato real com os nativos e deles conseguir material para a minha pesquisa. Passei por fases de grande desânimo, quando então me entregava à leitura de um romance qualquer, exatamente como um homem que, numa crise de depressão e tédio tropical, se entrega à bebida. Imagine-se, entretanto, imagine-se entrando pela primeira vez na aldeia, sozinho ou acompanhado de seu guia branco. Alguns dos nativos se reúnem ao seu redor, principalmente quando sentem cheiro de tabaco. Outros, os mais velhos e de maior dignidade, continuam sentados onde estão. Seu guia branco possui uma rotina própria para tratar os nativos. Ele não compreende e nem se preocupa muito com a maneira como você, o etnógrafo, terá que aproximar-se deles. À primeira vista, o enche de esperança de que, ao voltar sozinho, as coisas lhe serão mais fáceis. Era isso, pelo menos, que eu esperava. Aqui, se alguém já passou por uma experiência de ter que elaborar um relatório quando foi por algum contexto específico, né? Algum relatório para desenvolver um trabalho escolar ou acadêmico, ou seja, no ensino médio, ou no ensino técnico, ou no ensino superior, vai, se não se assemelhar, vai se sentir, no mínimo, solidário ao que o Malinowski passou nesse momento, nesse primeiro momento, quando ele chega nas Ilhas Trobriand. Então, é a primeira vez que ele vai fazer um trabalho etnográfico. É a primeira vez que ele chega numa ilha onde existe um povo que não compreende a língua dele e ele não compreende a língua desse povo. Então, ele tem que fazer o quê? Tem que passar por um aprendizado, principalmente um aprendizado da língua do povo. E mesmo ele tendo informante, ou seja, ele pontua várias vezes sobre o seu informante branco, o informante branco, que ao longo do livro, para quem se sentir instigado e querer ler os Argonautas do Pacífico Ocidental, que é o livro que é escrito pelo Malinowski e publicado em 1922 pela primeira vez, vai ver que esse homem branco era um soldado de guerra, porque estavam passando por uma guerra, e o Malinowski, ele tinha reservado a passar 3, 4 meses naquelas ilhas. Ele foi a primeira vez ele ficou 7 meses, e a segunda vez ele teve que passar 2 anos na ilha. Por quê? Porque a rota que ele fazia para voltar para a Inglaterra foi fechada em função das guerras que estavam sendo travadas naquela localidade. Né? Qual que é a ideia que surge aí? Primeiro, de imprevisão. O campo de pesquisa ou o contexto onde a gente vai atuar é um campo que a gente não consegue prever muita coisa desse contexto, do lugar onde ele está situado, né? Ou seja, das situações que vão ocorrendo também. Apesar de a gente conseguir saber ali, puxando agora para o contexto da escola, da sala de aula, e também de 2 lugares que são muito importantes, que são a sala dos professores e também o pátio, né? A sala de recreação dos estudantes. Nós sabemos que ali é uma escola, porque nós estamos passando por um processo de educação. Então, pode ser que aqui a gente tenha estudantes do ensino médio e também do ensino superior. Eu sei que tem do ensino superior, porque temos estudantes aqui do campus do FTO. Por passarem por essas experiências, já tem algumas noções. Só que são noções trazidas através da sua trajetória de escolarização ou da sua trajetória acadêmica. Então, a gente sabe que existe uma escola, que existe a direção, que existe os professores e as professoras, né? Existe o diretor, a diretora, existe estudante, os alunos e as alunas, mas aquela escola, como é ofertada o ensino, como é a apropriação do conhecimento por aqueles estudantes,
qual a relação de ensino-aprendizagem entre docentes e estudantes. Isso a gente não consegue prever. Por isso que a observação participante, para quem está entrando nesse dilema ou nessa situação específica de um estágio obrigatório, ela é pertinente por poder viabilizar e possibilitar o desenvolvimento, o registro preciso de alguns dados. Isso é importante a gente ter em mente durante a nossa oficina. Imagina nós chegando numa escola que a gente nunca adentrou os portões, indo falar com a direção, indo falar com o coordenador pedagógico para acertar o nosso termo de aceite, né, para a gente fazer o nosso estágio. E a gente não tem informante nesse momento. Nós não temos direto o nosso orientador de estágio ou supervisor de estágio, né? Então, ali a gente vai ter que fazer, através da interação, através das relações constitutivas dessa nossa aproximação, nós temos que ir criando os vínculos primários, estabelecidos nessa relação, para a gente poder desenvolver de forma eficiente, né, o nosso estágio. E isso faz parte também de uma aproximação, de uma etnografia e de uma observação participante. Tá? Mas o que a gente precisa, vamos dizer assim, fixar desse slide, desse momento, é a ideia de crise, principalmente. Né? O Malinowski aqui, ele enfatiza a ideia de crise de depressão e tédio principal. A ideia principal da questão que me levou a, tanto o ano passado quanto esse ano, a ofertar essa oficina, foi quando eu era supervisor e orientador de estágio e fui para uma das instituições aqui onde a gente tem parceria, em Colinas do Tocantins, para acompanhar uma estudante. E quando eu fui acompanhar a estudante estava perdida no meio do pátio da escola e ela se questionava o que ela ia observar. Porque ela estava marcada por uma densidade, né? Uma densidade grande de situações, a situação de sala de aula, a situação dos corredores, a situação da hora do intervalo ou do recreio, a situação da relação que ela estabelecia na sala dos professores. Então, até uma certa medida, ela entrou em crise nesse momento e se questionava o que observar, o que vai ir para o meu relatório de estágio, qual a minha pergunta que eu vou colocar como principal no relatório. Eu estou querendo ver como os estudantes se apropriaram do conhecimento, quais são as estratégias dos estudantes, por exemplo, para organizar o conteúdo no seu caderno, qual a estratégia interpessoal dos estudantes e dos professores para mitigar, para contornar certos constrangimentos, certos conflitos criados pelo próprio trabalho de docência, né, de ensino-aprendizagem na vida cotidiana da escola. Qual a estratégia que eles usam? É esse meu tema? É isso que eu vou desenvolver? É isso que eu vou observar e anotar? Ou eu vou anotar de que forma o professor e a professora fazem com que os estudantes prestem atenção no quadro? Né? Então, se a gente ir, e quando a gente vai para o terreno da escola e da sala de aula, nós vamos ver que ela nos possibilita abrir várias caixinhas, né, que são problematizações, que são questionamentos, que vão enriquecer muito a nossa experiência de estágio e o nosso relatório. O que seria a descrição, né? Eu trago uma ideia aqui, principalmente de exposição e interpretação. Né? O relato descritivo, ele serve principalmente para expor, num primeiro momento, o que está acontecendo, o real. Né? Então, vai ser sempre uma realidade que ela é interpretada pelos sujeitos da pesquisa.
a forma, por exemplo, do professor atribuir um certo valor no que o estudante fala, ou seja, se aquilo que o estudante se referenciou ao Dia da Bandeira, o Dia da Bandeira, um aluno vai falar que o Dia da Bandeira não é mais vivido pela escola por isso, por isso, por isso. Já um outro aluno, uma outra aluna, vai dizer que o Dia da Bandeira é muito, bem-vindo, né? Ele tem um significado, um sentido muito forte para os estudantes por isso, por isso, por isso. Ou seja, os próprios dados, as próprias noções, e aqui a ideia de narrativa é muito forte. A própria narrativa que a gente está descrevendo, ela é uma exposição da interpretação de algum desses sujeitos. Dos estagiários, dos professores, dos estudantes, dos diretores, das merendeiras. Ou seja, nós vamos fazer interpretação das interpretações dos sujeitos da pesquisa. Esse é um segundo ponto. O primeiro ponto, a crise, de chegar num contexto, né, num contexto cotidiano de interação novo, onde nós vamos ter que construir, produzir novas interações e relações sociais. E agora, o momento que a gente começa a observar que os dados que nós vamos construindo são interpretações daquelas pessoas que nós estamos observando. E aqui a ideia de narrativa é muito bem-vinda para a nossa discussão. O que o Jovo Shelovich e o Bauer vão descrever a narrativa? Eles vão dizer que a narrativa reconstrói ações e contexto da maneira mais adequada. Ela mostra algumas dimensões do campo de pesquisa. Quais são essas dimensões? O lugar, o tempo, a motivação e as orientações do sistema simbólico do autor. Olha só. Então, aqui a gente já tem diferentes dimensões. Nós temos diferentes dimensões do que a gente vai observar. Por exemplo, o estudante ele pediu licença para ir no banheiro. Eu estou na sala de aula, já estou fazendo lá o meu estágio supervisionado 1, onde eu vou fazer observações, e aí eu vou lá observar o momento que os estudantes vão para o banheiro, pedem para ir para o banheiro. Nós não vamos ir no banheiro com os estudantes. Nós estamos observando a sala de aula. E aí a gente vai querer entender o que vai, e aqui está bem claro, né? As motivações. Quais as motivações que fazem o estudante a ir no banheiro? A gente vai começar a questionar qual o lugar e qual o tempo. Foi no momento que a professora ou o professor iniciou a explicação da matéria, do conteúdo propriamente dito. Foi no momento que a turma ficou mais dispersa. Foi no momento que iniciou-se uma atividade. Então, que momento que os estudantes estão pedindo para ir para o banheiro ou para tomar água, principalmente? O banheiro, ele é usado, e aqui, para a gente problematizar e levar entre aspas, as últimas consequências, a dimensão da ida do banheiro. Ir no banheiro, ele é somente para finalidades, para biológicas, ou ele é uma estratégia para reposicionar a interação no interior da aula? Né? Então, por que eu digo isso? Para a gente não pegar como um dado banal ir no banheiro. Né? Não é, ir no banheiro não é um dado banal. Para a gente compreender a sala de aula, como a sala de aula está organizada e quais as dificuldades, né, e as possibilidades do ensino-aprendizagem, a gente tem que anotar as diferentes manifestações ocorridas na sala de aula. Outra dimensão da sala de aula, ou outra situação, melhor dizendo, da sala de aula. Quais são os termos usados pelo professor e pela professora para mobilizarem maior atenção dos estudantes na sala de aula?
É quando o professor ou a professora estão falando da sua experiência de vida? É quando o professor e a professora está falando de quando eles eram estudantes? É quando o professor ou a professora está falando na linguagem dos alunos? Falando as linguagens, principalmente hoje, em função da tecnologia, do internetês, né? Que momento que a atenção dos alunos ela é mais concentrada em direção aos docentes? Esse é um outro momento que a gente pode observar como os estudantes têm estratégias para se reposicionar em sala de aula. O momento, eu falei do primeiro momento que eu encontrei a estudante num certo estado de crise, quando ela estava caminhando pelo pátio da escola, não sabendo o que observar. Em outro momento, quando eu chego, acho que um mês depois, na mesma escola, mas eu tinha ido outros momentos, então eu ia, uma vez por semana eu ia à escola, uma vez por semana eu ia à escola, e o que eu observo? Eu observo, eu e ela estávamos na sala dos professores, e nós observamos quando 2 estudantes foram levados para passar um tempo na sala dos professores, porque eles tinham feito, entre aspas, uma arte, ou seja, eles fizeram uma bagunça na sala de aula. E aí, a primeiro momento, a gente vai ter várias situações, né? A gente vai dizer, olha, pode ser que os alunos estão sofrendo um castigo. Alguém poderia falar isso. Estou levantando hipóteses, né? Mas que atitude que vai ser tomada, olha só, qual atitude vai ser tomada para estudantes do 4º a 5º período que fizerem, ocorrerem numa situação de agravar, por exemplo, um outro colega, de chamar um palavrão para outro colega, ou tirar, vamos extrapolar, né? Ou atirar uma cadeira no outro colega, que isso também ocorre nos contextos escolares, né? Da violência na escola. O que a gente vai fazer? Então, a estudante me questionava, né? Falava para mim, olha, professor, olha só, eles foram punidos, eles foram para a sala dos professores. E eu começava a questionar, dizia, mas teria outra opção que não a sala dos professores? Ela me deu várias opções criativas, né? Ela disse, olha, eles poderiam estar dentro de uma sala onde tivesse jogos de atividades para eles tentarem se sintonizar e preencher o tempo deles. Mas aí eu disse, olha, vamos voltar lá de novo? Quando a gente voltou, os 2 estudantes, eles estavam jogando videogame na sala de aula. Só que não era um videogame, não era um jogo qualquer, era um jogo sobre aprendizagem, ou seja, os professores da escola, eles já tinham uma estratégia para tratar essa situação. Então, a gente vê de ir para esse espaço e falar, olha, os professores são incompetentes, os alunos são bagunceiros e coisas do tipo, a gente tem que ir para uma situação dessa e coletar os dados, construir os dados da realidade que é posta. Ou seja, lá naquela escola específica, eles tinham estratégias para tratar o caso da violência em sala de aula. E era uma estratégia muito criativa. Aquele momento era numa aula de matemática. E os estudantes, eles estavam fazendo um jogo de matemática que existe, até eu gravei o nome do portal, porque eu sempre vou, quando eu vejo essas novas experiências, eu vou tentando também registrar em um arquivo para eu repensar minha prática de ensino, né, na docência e também em função de pesquisa, né? E é um site da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. E eu entrei lá tem vários jogos, tanto das disciplinas de exatas, matemática, também tem de biologia, de história, de geografia, bem interessante, sabe? Então, como a gente vai usar a narrativa que é construída e como a gente vai ter uma estratégia para observar lugares, tempos e motivações que vão se apresentando. O que é um diário de campo?
Se perguntarem para mim, o que é um diário de campo? Como você faz os seus diários de campo? O diário de campo, ele não é nada mais que um caderno, né? Eu tenho aqui o meu... Esse aqui não é o meu diário de campo propriamente dito, o que eu vou mostrar para vocês. Ele é um caderninho de anotações. Aquele é um caderninho de anotações, tá? Que eu uso. Quando eu vou a campo de pesquisa, eu uso esse caderninho. E quando eu usando esse caderninho, eu venho para casa e crio o meu diário de campo. Acho que alguém levantou a mão aí. Professor, na questão lá dos jogos, né? E colocou os alunos para jogar. Isso daí não cria uma recorrência para o aluno aprontar novamente, só para ficar lá jogando? Boa pergunta, Erickson. Boa pergunta. Eu também imaginava que poderia ocorrer isso, né? Eu imaginava que poderia ocorrer isso. Mas eu ia deixar essa questão mais para o final, tá? Para expor. O jogo que eles estavam utilizando é um jogo baseado em construção de objetivos de aprendizagem. Então, eles estavam aprendendo a somar, a dividir, a multiplicar. E, no início, o jogo, quando a gente voltou na sala de aula, eu comecei a conversar com eles, tá? Fui lá, tentei me aproximar da linguagem deles, né? E, no início, ou seja, nos primeiros 15 minutos, eles adoram. Depois dos 15 minutos, eles detestam. Então, depois dos 15 minutos, o jogo ele já não é mais tão aprazível, né? Ele já é um objeto já que não interessa muito para os estudantes. E parece que eles também criam outras estratégias, não é só esse tipo de estratégia. Esse é uma estratégia específica. Eu acredito, Erickson, se eles tivessem, por exemplo, jogando um FIFA, um jogo da FIFA lá, eu acredito que eles iriam fazer isso que você tá mencionando. Eu acredito que eles iam fazer de tudo para voltar e jogar lá na sala dos professores. Mas parece que os professores, nessa escola específica, eles conseguiram levantar essa questão. Eu pedi para a colega, para nossa estudante, para questionar isso quando tivesse um conselho de classe. E quem propôs esse jogo foi o professor de matemática, que também usava jogos similares durante as próprias aulas. Só que o jogo que ele usava quando ele levava os estudantes era um jogo mais aperfeiçoado. Isso que ele falou para a gente. E eles deixaram um entendimento bem claro. Quero dizer assim, a gente sabe do gosto deles pelo jogo, né? Pelo jogo do videogame principalmente. Mas nesse caso específico, eles avaliaram os jogos que eles iriam apresentar para os estudantes. Então, tanto a estética quanto os objetos do jogo, eles eram diferentes dos jogos que esses alunos já tinham visto. Até teve um dos meninos que estavam lá e falava, olha, o joguinho que o meu pai tem no celular dele dá de 10-0 nesse jogo que o professor está querendo que a gente aprenda, né? Só que ali tem situações que vão criando que é situações que a gente diz que é situações próprias da negociação da realidade. Além do jogo ser funcional ou não para os estudantes não brigarem mais em sala de aula, para os estudantes não precisarem ir mais para a sala dos professores. O que a gente está observando aqui é as estratégias de negociação da realidade. Eles poderiam ir ficar de castigo em outro momento, agora não, né? Porque senão acho que o conselho tutelar ia aparecer na escola, mas no meu caso, ou no caso de alguns aqui, eu tenho 37 anos de idade, né?
Eu cheguei a pegar no início da década, na transição de 80 para 90, o milho no joelho. Né? Eu acho que a Priscila e a Kelly levantaram a mão, depois a Nath Rodrigues levantou a mão também. Alguém quer falar sobre a situação aí? Tem alguma experiência para relatar? Senhorita Priscila, Kelly. Não, vou continuar então. Se não tem mais ninguém para falar, eu vou continuar aqui. Tá certo. Então vamos lá. Então, como eu uso o diário de campo? Então, há um momento aqui, igual o Erickson fez, né? O momento que vocês querem falar, querem colocar alguma questão, a gente para a exposição e a gente retoma as questões de vocês. O foco é o entendimento de vocês sobre o tema que a gente está tentando apresentar. Então, isso aqui é um caderninho, ó. Um caderninho comprado em... Eu comprei aqui em Colinas do Tocantins, no mercado Diógenes, que é perto da minha casa, eu comprei o caderninho. E aí, o que eu faço de diferente no meu diário de campo? Que é o caderninho, quando eu estou indo com ele lá para a escola para fazer uma observação participante. Né? Eu faço uma linha divisória no meio do caderno e eu vou fazer o quê? No lado esquerdo, eu vou colocar descrição. E no lado direito, eu vou colocar essa é a minha caneta. Opa, tem outra caneta aqui. E no lado direito, eu coloco interpretação. Bem assim. No lado direito, eu coloquei descrição. E no lado esquerdo, eu coloco interpretação. Por que eu faço isso? Né? Estou explicando aqui como eu faço o meu diário de campo. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que diferenciar o que é a descrição. Por exemplo, o estudante levantou da cadeira, pediu licença para a professora e foi ao banheiro. Eu tenho que diferenciar o fenômeno, a situação propriamente dita, o dado concreto, da minha interpretação. Do lado eu posso dizer, o aluno foi, os alunos vão ao banheiro para aliviar a tensão durante a aula. Eu posso colocar isso. Existe algum tipo de tensão durante a aula que os alunos vão para o banheiro? Né? Então, a segunda coluna eu uso para colocar minhas interpretações e falar comigo mesmo. Eu posso colocar na interpretação, dizer assim, se vinha um autor, segundo Bernard Charlot, a escola ela é um ponto de encontro. Quando eu ir ler as minhas anotações, o meu diário de campo, eu já vou ter referências e já vou ter elementos que vão me embasar a minha releitura do diário de campo. Porque uma coisa é o momento que eu estou escrevendo o diário de campo e outro momento é quando eu estou reescrevendo ele ou estou relendo ele. Né? E por quê? Porque ali pode aparecer outras dimensões de entendimento. Ali pode ter outras dimensões de entendimento. Tá bom? Então, o que o diário de campo ele vai preencher na nossa observação? Veja bem, nós temos dois instrumentos da observação participante. A observação participante propriamente dita e o diário de campo. A observação participante é a gente ir ao contexto e observar. Aí é a observação participante. E é observar o lugar, a motivação, o tempo, né? Como os nossos autores vinham discutindo ali. O diário de campo, ele já cumpre 3 funções. Quais que são as funções? Função catártica, função empírica e função reflexiva e analítica. O que é a função catártica? Quando a gente vai para um campo de pesquisa, basicamente nós ficamos sensibilizados por certas coisas que vão ocorrendo lá no campo de pesquisa.
cito aqui a terceira situação que ocorreu, mas isso não era com a moça que é estudante, mas com o rapaz que é estudante. Ele ficava comovido por crianças numa outra escola irem para a escola, irem para a sala de aula com fome. Aquela escola ela não tinha merenda no início do turno, né? Então ele ia observar aulas do terceiro e quarto período à tarde, e a merenda escolar era um pouco antes do intervalo, ou seja, do recreio. E esses estudantes, por várias situações, por duas específicas, pelo descuido da família e outro pela pobreza de onde vinham, eles não se alimentavam direito. E aí eles se queixavam de fome. Era notório, eles queriam chegar na hora do intervalo, na hora do recreio, para irem comer. Por quê? Diferente, né, de estudantes possivelmente gulosos, que não estão passando por situações de pobreza e de fome, eles estavam passando por esse momento. Então, é toda essa dimensão emotiva, é toda essa dimensão da sensibilidade que a gente vai estar despertando. Quando a gente escreve, a gente reflete, a gente exterioriza nossas emoções. Então, essa é a primeira função que o autor, que é o Yves Zancan, ele vai escrever um texto chamado Descer ao Campo. É isso que ele chama de dimensão catártica, tá bom? É um diálogo que a gente faz com nós mesmos sobre a sensibilidade que a gente cria naquele campo de pesquisa. No nosso caso, na sala de aula e na escola. Função empírica. Quando se anota tudo o que se chamou mais atenção durante as observações. Então, eu não vou deixar para escrever no outro dia. Por quê? No outro dia, eu sou uma pessoa diferente, desde o ponto de vista da memória. A minha memória já é outra. Então, eu preciso escrever, mesmo que seja num rascunho, como esse aqui, que é um pequeno caderninho, eu preciso escrever aquilo que me tocou, aquilo que me chamou a atenção naquele momento. Porque senão, além de esquecer, eu posso embaralhar as minhas memórias. Lembre-se que nós estamos aqui pensando como construir um dado que vai ser utilizado num relatório. Tá certo? Então, duas funções. Função catártica, função empírica. E agora a função reflexiva e analítica. Delineamento de inferências e suas regularidades. As chamadas impressões das regularidades. Dentro do que eu estou anotando lá no meu diário de campo, o que aparece mais? Aparece mais estratégias para tentar resolver conflitos? Aparece mais questões sobre dilemas que surgem em função da realização de provas, de testes? Aparece mais motivações acerca da prática de esporte ou, como o Erickson falou, de contra-estratégias para os estudantes tentarem, vamos dizer assim, trazer o que é criado pelos professores para resolução de conflitos para atender a demanda deles. Por exemplo, jogar videogame. Né? Tá certo? Então, o que está aparecendo mais nos meus dados? O que eu estou notando mais? Cheguei lá no segundo mês das observações. Observei quatro aulas. Será o que eu estou observando mais não é um desvio do meu olhar? Será que eu não estou querendo ver mais isso? Será que isso está ocorrendo? Ou eu estou desviando o meu olhar para esse ponto específico? O diário de campo vai ser útil, tem a função de nos mobilizarmos permanentemente sobre os dados, sobre as nossas anotações. Tá certo? Olha só que bacana. Aqui eu trago um excerto do Yves Zancan. Olha o que ele vai dizer. Primeiro, o que é a observação participante? É aquela... o que é a função do diário de campo? Qual que é a relação dele com a observação participante? É aonde a gente vai escrever e vai coordenar nossa observação. Então, e essa observação, ela deve primeiro passar por um trabalho a olho nu, pelas anotações feitas mais ou menos às pressas em campos e pelas longas escritas do diário à noite à beira do fogo. Deveria ser assim.
Nem sempre é assim. Eu confesso que eu já tive em campo de pesquisa que eu só anotei os dados num caderninho assim. Então, essa é a forma que eu tive de me organizar naquele momento, foi num caderninho assim. E eu não reescrevi o diário de campo. Mas a forma correta, por exemplo, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado, eu sempre, quando voltava do campo de pesquisa, então eu ficava, às vezes, 5 dias, às vezes 15 dias, às vezes 7 dias. Então, eu alternava o tempo de pesquisa. Eu ficava no lugar onde eu desenvolvi meus estudos, e quando eu retornava, eu passava limpo. Eu tinha um caderno maior, né, do tamanho de um livro, e aonde eu queria ver se eu tinha algum aqui em cima da mesa, não estou tendo aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Mas, então, eu pegava os dados desse caderninho de anotação e escrevia de forma mais pausadamente e, vamos dizer assim, organizando as minhas ideias. Organizando de uma forma clara que eu possa entender, mas também que se outro lesse, iria entender. Por que isso é bom e é bacana a gente fazer? Porque quando a gente fazer o nosso relatório, isso aqui também serve para quem vai fazer seu TCC ou sua dissertação, né? A gente pode pegar esses excertos, esses recortes do diário de campo e usar eles para o nosso diálogo no nosso trabalho. A gente pode fazer esse exercício sim, tá bom? O nosso trabalho, um artigo científico, o nosso TCC, a nossa dissertação, ela não vai ser só um diálogo com a literatura e com o que a gente pensa, mas vai ser um diálogo com os dados que a gente constrói. Tá? Então, isso vai facilitar a vida da gente. A ideia aqui é a gente poder criar estratégias para facilitar a nossa vida. O tempo não é só dinheiro, o tempo é vida. A ideia é essa, a gente aproveitar a nossa vida da melhor forma possível. Bom, passamos por um entendimento básico de observação, passamos por um entendimento básico de diário de campo. Aqui eu trago o entendimento sobre o que vem a se chamar de epistemologia compreensiva. Mas, professor, olha só, você está dando dados concretos, mas está discutindo teoria sobre observação participante. Sim. A gente não, nós principalmente, que estamos passando por um curso de licenciatura em computação, como os demais colegas, nós temos que, de uma certa forma, dialogar com a literatura. Porque se fosse para a gente passar por conhecimento só do senso comum, ou só das nossas experiências, as nossas experiências são muito boas, mas as nossas experiências nem sempre elas são evidentes. Nem sempre elas nos clareiam os caminhos que a gente deve trilhar. Por isso que a gente tem que, muitas vezes, dialogar com a literatura. E aqui vai ser uma discussão bem bacana, que é entre a hermenêutica e a fenomenologia. Vamos pegar um ponto explicando, grosso modo, hermenêutica, a interpretação do discurso, a interpretação do texto. Isso é hermenêutica. A fenomenologia seria a relação da nossa experiência, não necessariamente com o texto, mas da nossa experiência, o meu corpo que está lá numa sala de aula, sentado numa cadeira, e que, às vezes, quando vê um aluno chorar, por ele não ter conseguido fazer as questões da prova, o meu corpo arrepia. Isso é fenomenologia, tá bom? E aqui eu pego uma discussão, então, que a Isabel Carvalho, ela vai trazer a seguinte ideia. Por que estamos no mundo e somos afetados por situações? Estamos no mundo, não estamos no caderno, no artigo, tá? Não estamos no conhecimento. O que ela está dizendo é que nós estamos no mundo, um mundo carregado de todas as dimensões e características que ele tem. Então, porque estamos no mundo e somos afetados por situações, tentamos neles nos orientar por meio da compreensão e temos algo a dizer. Uma experiência a levar a linguagem e a partilha. Lembrem-se daquela palavra, lembre-se daquele termo do Descartes, que se escreve Descartes, né? O filósofo Descartes. Penso, logo existo. Aqui, desde a fenomenologia, a Isabel Carvalho está dizendo que
primeiro eu preciso ter uma experiência para depois eu partilhar através da linguagem e da consciência. Essa que é a ideia. Aqui a ideia de experiência que vai estar marcada. Nós precisamos ir à sala de aula, precisamos ir ao contexto da escola, passarmos por essa experiência específica para a gente poder fazer uma observação participante e construir um diário de campo. Hoje em dia, em função da disseminação das tecnologias, nós também temos etnografia e observação no meio dos canais web, no Facebook, nas plataformas virtuais, nas redes sociais, no Facebook, em grupos de WhatsApp, né? No Orkut. Eu cheguei a fazer uma pesquisa no Orkut, né? Então tem metodologia para isso também, tá certo? O encontro compreensivo. O que o encontro compreensivo, ou seja, esse estar no mundo, essa compreensão, o que ela nos possibilita? Ela revela e testemunha a experiência dos atores e os diálogos que se estabelecem juntamente quando estas modalidades de trocas de informações e sensibilidades tomam um outro como polo de interpelação. Quem que é esse outro? O outro, nesse caso, seria professor, estudante. No caso do relatório da estudante, da moça que estava fazendo estágio, onde eu era o seu supervisor e o seu orientador, o cachorrinho que na hora do intervalo, do recreio, ia na grade e fazia com que os alunos do quarto e quinto período levavam parte da merenda deles para o cachorrinho comer. Parece ser uma experiência nada significativa para a gente produzir um relatório um relatório no estágio obrigatório em licenciatura em computação. Mas isso fez a colega pensar em criar um dispositivo, e ainda ela pensou, ela não colocou em prática, mas criar um dispositivo para alimentar os cãozinhos naquela escola. E daí não deu tempo em função da pandemia, ela queria criar com os estudantes que levavam a comida deles, a merenda escolar deles, para partilhar com o cãozinho. E ali ela ia ensinar informática para os estudantes. Ali ela ia, junto com o professor de matemática, trabalhar princípios de matemática. A professora de português ia trabalhar princípios da língua portuguesa. Ali o professor de ciência ia trabalhar com a dimensão da relação humano-animal, do porquê que nós temos que ter uma ética frente aos animais na sociedade. Não é a gente chegar e maltratar os animais, né? Qual que é a ética que a gente tem na frente dos animais? Então, um dado que parecia tão insignificante, ela anotou o dado, acompanhou o fenômeno, acompanhou a situação, e ali ela tirou uma ideia para ela poder desenvolver em outro momento, né? E teve uma ideia, uma sacada, não foi minha, é uma sacada dela, e foi uma sacada muito boa, né? Eu considero que foi uma sacada muito boa a ideia que ela teve. Tá bom? E aqui, então, a mesma autora lá de cima, mas aqui ela está com os companheiros dela, o Grum e o Avanzi, ela vai dizer que o outro é o que interpela o sujeito, desde a natureza, o ambiente, e os outros humanos e não humanos com quem compartilhamos nossos saberes e incertezas do mundo, sem esquecer o outro de nós, o inconsciente ou a outra cena que dissolve a hegemonia de uma razão plena de si. Qual que é a razão plena de si? Muitas vezes, no espaço da escola, nesse período que a gente está falando, que é quarto, quinto, sexto período, a razão do adulto. Né? Olha só, a gente falar com uma criança desde cima e a gente se abaixar para ouvir a criança, é uma experiência diferente. É um respeito diferente e uma interação diferente que a gente tem com as crianças. Não que a gente toda hora vai abaixar para conversar com as crianças, mas a literatura que pesquisa a educação infantil e adolescente vai dizer que quando a gente tem esse tipo de postura de ética frente às crianças, a relação muda. Né? Por isso que tem que fazer pesquisa, por isso que tem que fazer observação participante. Um caso que foi bem engraçado até, estava lá na sala dos professores e chega um menino lá,
e ele está com uma pena no estojo. E eu pergunto para o menino, ai, que bonita essa pena no estojo aí. Seria um dado banal. Seria um dado banal. A pena no estojo do menino. Eu falei, parece que é... Eu falei, parece que é de arara. Eu atirei para cima porque eu sabia que era uma pena pequena para ver qual que ia ser a reação do menino. Não, não, tio, é papagaio. E eu falei, opa, tu foi corajoso, hein? Correu do papagaio, eu tenho um papagaio. Ele deu uma risadinha e correu, não falou nada. Passou 2 dias, quando eu fui conversar com o menino de novo, eu conversando com o menino, falei, porque o que acontece? Eu também pesquiso questão da adolescência, né? E fui meio audacioso perguntando pro menino de saída. Eu falei, aí, tu gosta de comer papagaio? E brinquei com ele, falei, o tio gosta de comer papagaio. E ele foi abrindo o jogo dizendo que naquele dia que eu tinha conversado com ele, ele tinha comido só papagaio. Era a comida dele do dia, era papagaio. Né? E ele pegou aquela peninha do que sobrou da comida dele, que foi o papagaio. Então, um elemento que parece banal, que seria a pena do papagaio no estojo do menino, abriu outras dimensões da relação entre família e escola, né? Que são importantes para a gente entender as apropriações no contexto da sala de aula. Tá bom? E agora, numa situação dessa, quando todos os estudantes levantassem as mãos para responder uma questão que o professor estaria falando, qual que seria a nossa atitude? Nós sabemos, já temos uma noção básica do que é uma observação participante, de como surge a antropologia, né? A antropologia ela não se restringe a isso, a antropologia vai ter outros desenvolvimentos que não cabem aqui, ou seja, a antropologia não vai ser essa ciência tão maléfica como eu explicitei, mas ela vai trazer recursos de defesa também das populações e minorias, principalmente aqui no nosso país. Mas no caso que eu estava explicitando, que é o caso do surgimento da antropologia, cabe ressaltar que ela nasce com esse viés imperialista principalmente, tá? Mas aí, o que nós faríamos se tivéssemos os estudantes com a mão levantada? Olha só, eu vou deixar depois aqui o meu e-mail para quem tiver interesse de entrar em contato com literatura que discuta observação participante no contexto da educação, tá? E aí eu envio para cada um que anotar o meu e-mail, eu envio separadamente. Mas um dos textos que eu usei para discutir etnografia em sala de aula, que é da Maria de Lourdes Sá, tá bom? Ela escreveu no Diário de Campo a seguinte questão. Em uma aula do colégio, e ela não vai colocar o nome do colégio, tá? A professora Adriana perguntou para a turma, quem sabe? Notei que alguns alunos levantaram os dedos e outros ficaram de pé dizendo em voz alta, eu. Ela chamou pelo nome os alunos que declararam que sabiam para ir ao quadro, uma vez de cada vez, para apontar o fonema que ela leu em voz alta. Percebi que um menino e uma menina não levantaram um dedo como os demais colegas. Enquanto todos que sabiam iam ao quadro, essas duas crianças ficaram olhando para a frente em silêncio. A professora não os chamou ao quadro. Então aí aqui é um diário de campo. Então é um texto que eu tenho, que eu uso também para discutir também diário de campo em sala de aula. E aí ela estava chamando atenção por uma situação que é presente em sala de aula a todo momento, mas está explícito da nossa foto. Quando a professora pergunta quem sabe, quem que responde? E o que ocorre com as pessoas que não respondem o que a professora pergunta? E então, o diário de campo vai se encerrar com essa informação? Não. Isso aqui são algumas linhas do diário de campo, que ela vai acompanhar durante as observações, que vão trazer aquilo que a gente discutia como recorrência, né? Como as impressões de regularidades. O que mais ocorre na sala de aula?
tá bom? Eu vou deixar aqui aberto um pouco para a gente poder retomar. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu posso enviar aqui. São poucos slides, eu acredito que são 8, tá? Mas posso enviar para vocês. Mas a ideia era deixar um espaço um pouco aberto para a gente poder discutir essas possibilidades, né? E também, se alguém tiver alguma experiência sobre estágio supervisionado ou sobre também tutoria, o que hoje também é chamado muito de mentoria, né? Se teve alguma experiência desse tipo e também se teve uma estratégia diferente de produzir dados, sendo que a gente sempre tem que ter uma ética, tanto do ponto de vista da nossa inserção num contexto, quanto na nossa produção dos dados. Até eu sou professor também do mestrado, como mencionei no início da nosso diálogo, e lá muitos colegas falam em coleta de dados, né? Eu sempre discuto essa ideia da seguinte forma, né? Um dado não é como uma maçã que a gente vai num bosque, a gente vai num pomar e tira uma maçã de lá e leva para casa para a gente colocar essa maçã no nosso texto. O dado é construído. Então, por isso que a gente precisa ter um contrato correto no momento que a gente vai para uma escola, no momento que a gente vai para observar uma hora do recreio, um intervalo, a gente adentra a sala dos professores, porque são nessas relações de respeitabilidade do lugar do outro é que eu tenho uma qualidade melhor na interação e os objetivos que nós vamos desencadeando, né, de nosso interesse, eles são mais facilmente cumpridos, né? A ideia de reciprocidade é construída aqui. Então, quando eu respeito o lugar do outro, eu também tenho os meus objetivos, né, as minhas motivações respeitadas nesse espaço. A ideia básica é sempre essa, né? Então, a discussão da oficina, como é uma oficina, e ela uma oficina é sempre introdutória, né, sempre pinceladas que a gente vai construindo, a ideia é essa, é fazer uma conexão entre o que seria o primeiro estágio da antropologia, dialogando o que é uma observação participante, o que é um diário de campo, tá? E eu fico aqui à disposição, a gente pode colocar perguntas, como eu falei, vocês ficam tranquilos. Vocês não precisam se questionar, será que a questão é certa? Será que o que eu vou perguntar não é muito banal? Não, as questões elas são feitas para ser colocadas na roda e a gente poder dialogar em torno delas, né? Como eu falei, eu trouxe a ideia de banalidade, né? A pena do papagaio era banal. Depois ela foi consequência, né? E ela mudou certa compreensão que eu tinha sobre a adolescência, tanto aqui na cidade de Colinas do Tocantins, quanto no estado do Tocantins. Eu que venho do Rio Grande do Sul, lá a adolescência, os registros de pobreza e suas implicações sobre a educação são diferentes que a daqui, né? Aqui, por exemplo, um dos elementos sobre como se caracteriza uma família pobre e suas estratégias de sobrevivência é comer papagaio. Lá no sul, é comer laranja no inverno. Imaginem vocês numa temperatura de 5 graus positivos ou 2 graus negativos, e vocês tendo que estar chupando laranja. Logo, vocês chupando laranja, vocês iam ter que intensificar essa imagem com uma secreção saída do nariz. Ora, o menino ia estar chupando a laranja, ora a secreção do nariz ia estar entrando já na boca dele. Bah, Admilson, como essa questão é nojento. Essa é a representação de pobreza ou de estratégia de enfrentamento da fome em algumas localidades lá do Rio Grande do Sul, né? E aqui, a questão do papagaio, né? Tem gente que pode ser que aqui que já comeu papagaio, que não comeu papagaio.
Tem gente que já fala, tem colegas para mim que falam que papagaio não dá para comer porque a carne é muito dura e coisas do tipo, né? Mas fico aí aberta a colocações, a questionamentos, até outras ideias de estratégias também de produção de diário de campo ou dados que a gente vai utilizar nos nossos relatórios, no nosso trabalho de conclusão. Alguém é esse? Habilita? Haroldo? Se habilita aí, Haroldo? Tá presente, Haroldo? Se ninguém falar, eu vou falar mais uns minutos aí, gente. É coisa que eu gosto de falar, então eu não tenho problema não, eu falo mesmo. Vocês Arrocha aí, entenderam? professor. Às vezes a dúvida aparece. Qual que é a discussão básica, né? O que a gente observa, né? É, é um embate sobre como produzir dado. Por exemplo, o que algumas áreas do conhecimento diriam que seria a forma de produzir corretamente dados é usando o material que é escrito pelos o que a gente chama de atores institucionais. O que são atores institucionais? Direção da escola, professor, círculo de pais e mestres. Então, para me compreender, por exemplo, quais que são os conflitos, quais que são as estratégias de ensino-aprendizagem, quais que são os sentidos mobilizados essa instituição de ensino, eu deveria olhar o quê? O PCC, né, o Plano Político Pedagógico Curricular da escola, eu teria que ver os documentos, as atas das reuniões, né? Eu deveria por exemplo, tentar ver se eu vejo algum indício de comunicação entre pais e professores no caderno dos alunos. Isso é uma estratégia. Dentro da área da educação, eu já li vários trabalhos sobre isso. Né? Usar, por exemplo, a investigação nos bens culturais que são produzidos no meio da escola, né? No seio da instituição escolar. Essa nossa proposta é diferente. A nossa proposta é a gente ser o nosso próprio filtro para a gente poder regular melhor os dados que a gente vai construir. Ela é a melhor forma de produzir dado? Não. Ela é uma forma de produzir dado. Ela vai dar como recurso tipos de estratégias que as outras metodologias não vão possibilitar. Né? O que não vai possibilitar, por exemplo? A gente compreender as mudanças que vão ocorrendo no cotidiano. Porque se a gente pegar esses instrumentos de coleta de dados, ou seja, os materiais produzidos na instituição, a gente não consegue acompanhar a mudança que está ocorrendo agora, na atualidade, naquele momento que a gente entrou na sala de aula, naquele momento que a gente passou na sala dos professores. Então, o que um método, o que uma técnica de construção de dados oferece, né, a outra oferece, mas de forma diferente. Ela viabiliza uma entrada no cenário diferente do que ir para a sala dos professores e ficar vendo o que eles escreveram sobre os alunos, por exemplo.
além do que eles escreveram sobre os alunos, que é importante, como eles se comunicam, interagem no dia a dia da escola. É aí que é a sacada interessante. É aí que a gente começa a dizer que se abre a realidade do contexto que a gente está inserido. Basicamente é isso. A antropologia, ela vai começar a ter dois desdobramentos básicos, né? A antropologia, ela vai ser o que poderíamos chamar de teoria, e a etnografia seria esse momento de descrição das nossas observações, né? A antropologia seria o estudo da organização cultural e social da sociedade através das pessoas, e a etnografia seria a grafia das expressões étnicas, mas das expressões culturais. Aí tem um elemento que difere, né? Ou seja, o que a gente descreve nem sempre vai estar conformado com a teoria que a gente lê. Muitas vezes, elas não vão, o que a gente descreve não vai atingir a teoria, mas muitas vezes o que a gente descreve, o que a gente observa, pode modificar as teorias. Isso é importante a gente entender, né? Das pertinências, das possibilidades que se abrem frente a esses momentos de observação e descrição. Tá certo? Mas vocês vão ver, por exemplo, uma discussão sobre antropologia da educação e etnografia da educação. Se vocês pesquisarem no nosso Google, vocês vão encontrar alguns elementos que vão explicar tanto artigos quanto no YouTube vídeos sobre a antropologia da educação e a etnografia da educação. Então, essas duas áreas de conhecimento, elas também são segmentadas dentro dos objetos de estudo, né? A cultura popular, a religião, a política nas suas várias dimensões. Então, temos também uma antropologia política e também temos uma antropologia, uma etnografia da política. Como também temos uma antropologia da religião e uma etnografia da religião, ou seja, a descrição da religião, aonde o que a gente vai privilegiar não é tanto o ponto de vista da discussão teórica, mas o ponto de vista da descrição dessas expressões. Então, e a antropologia e a etnografia, elas não eximem, ou seja, elas não recusam diálogo com as outras disciplinas de conhecimento. Então, elas também vão estar em constante diálogo com... Boa noite, Francisco. Elas vão estar também em constante diálogo com a pedagogia, com a história, com a filosofia, às vezes com a geografia também. Então, apesar de a gente ter um instrumento, uma metodologia para construir dados para os nossos relatórios de estágio obrigatório, nós temos também um diálogo mais amplo de formação da nossa compreensão sobre os dados e os contextos que a gente estuda. Então, a gente pode chamar para o diálogo, no momento que a gente está resolvendo as nossas questões, os nossos contextos de aprendizagem e com as mudanças que vão ocorrendo neles, com a teoria da pedagogia, né? Com os estudos da área pedagógica, quanto da história, quanto da filosofia, quanto da sociologia propriamente dita. Tá certo? Gente, da minha parte, da oficina, era isso. Eu fico aqui, se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, a gente pode tentar discutir ela, mas eu vou deixar aqui o meu e-mail, tá bom? Se vocês quiserem copiar o e-mail. Os estudantes aqui do FTO, a boa parte tem, mas como a gente tem colegas, né, de outras instituições e até de outros estados, a gente pode se comunicar via e-mail. Eu também vou deixar aqui o número do meu WhatsApp, tá bom? Se alguém quiser também entrar em contato,
posso enviar material e receber material via WhatsApp. Boa pergunta. Se o Luan, a Priscila está perguntando aonde a gravação vai estar disponível. Luan, você está presente aqui, Luan? Se alguém aqui da organização puder mencionar onde vai estar, você pode falar para os colegas aí aonde vai estar alocada a gravação da oficina? Vai ser criado algum canal, vai ser criado, vai ser disponibilizado no canal do centro acadêmico, a gravação das oficinas? Chegaram a pensar sobre isso? É que o povo aqui está perguntando se vão conseguir ter acesso à gravação. Boa pergunta. Preencha. Tá. Alguém pode dar a resposta aí? Não? Oi, professor. Desculpa. Opa! Eu estava esperando aí. Tá dando microfone aí no teu... Parou? Parou. Aonde eles vão Boa noite, professor. Boa noite. Ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube do Centro Acadêmico entre hoje e amanhã. Eu vou tentar baixar a gravação e vou disponibilizar para eles por lá. Certo. Isso. Professor, eu peço que quem não preencheu a lista de frequência preencha